Chegando o nosso Você Bonita, muito bom dia! E chegamos à quinta-feira. Eu não sei se vocês têm a mesma sensação que eu, mas a semana tá passando rápido, né? Parece que o final do ano voa. A gente tem aí um início do ano um pouquinho mais lento. Quando chega no final, a gente nem vê o dia passar. Mas, como eu disse ontem, volto a repetir, aproveite que a gente está no comecinho do último mês do ano para fazer tudo aquilo que não deu tempo o ano inteiro. Quem sabe, né? A gente consegue acertar tudinho para começar o ano de 2011 com tudo perfeito, sem aquela afobação e correria, o que normalmente acontece porque a gente deixa tudo para a última hora, né? Mas hoje no Você Bonita, a gente não vai deixar para a última hora um papo muito importante sobre pele. Vou falar com ele já, o nosso convidado é um dermatologista. A gente vai falar sobre a diferença dos cremes tópicos e dos cremes injetáveis, porque hoje existem vários e vários tratamentos estéticos que a gente pode utilizar aí, por exemplo, aquele botox, mas a gente pode usar também um creme que promete levantar a pele. Então a gente vai saber qual a diferença, os resultados e como duram todos esses tratamentos. Hoje aqui no Você Bonita também, a gente vai ensinar aquela trança lateral que eu prometi. Prometi e vou cumprir. A trança lateral fica linda, dá um charme no visual. Você pode usar para ir para um casamento, você pode usar agora nas festas de final de ano, você pode usar na ocasião que você quiser, até para ir para a praia e para a piscina, porque fica super bacana. O Denilson, nosso cabeleireiro, já chegou e trouxe uma modelo lindíssima. Eu tenho certeza que você aí de casa vai adorar. O suco de hoje também é um suco gostoso, super refrescante, para deixar aí o nosso dia mais adocicado, o nosso dia mais gostoso, para a gente curtir esse início do mês. Mas vamos começar falando desse assunto que eu sei que as mulheres e muitos homens já estão preocupados. E eu acho que quando chega o verão, parece que a preocupação aumenta com a beleza. Não sei se é impressão minha, mas é isso que eu sinto todo ano. E para conversar com a gente, o dermatologista Marcos Bonassi. Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Como vai? Tudo certo, seja bem-vindo. Bom dia a todos, obrigado. Prazer recebê-lo. Prazer é meu. E a gente já conversou um pouquinho antes do programa começar. E, na verdade, essa preocupação das mulheres em manter a pele mais bonita, manter a pele mais jovem, né? É claro que isso acontece, acho que em todas as fases, né? Da adolescência até o fim da vida, principalmente das mulheres. Sim, sem dúvida. E hoje a gente tem a opção de um creme tópico, um creme que a gente vai utilizar na superfície da pele, que a gente vai passar ou todas as noites, ou como recomendar o dermatologista. E temos também aqueles injetáveis. Então eu queria que você começasse o nosso papo contando um pouco a diferença desse tipo de tratamento, de um para o outro. Bom dia a todos, né, que estão nos vendo. E é um prazer estar aqui. Parabéns pelo seu programa. Muito obrigada. Carol, os cremes tópicos, né, eles já são usados há muitos anos, enfim, faz parte do arsenal de beleza de toda mulher e toda pessoa que quer cuidar da pele. Eles têm um poder de ação menor porque eles penetram na epiderme e na derme, que são as camadas mais superficiais. A toxina botulínica, o Botox é a marca mais conhecida, a gente vai ter nesse produto, nessa substância, uma ação maior no músculo que forma a ruga. Certo. Então a gente não tem um creme capaz de chegar lá no músculo e, vamos dizer assim, impedir que esse músculo contraia formando a ruga. Perfeito. A gente tem a toxina, que é injetada, né? Então são aplicações com microagulhas, enfim, hoje já existe uma série de recursos para diminuir a dor, aquela coisa toda que a gente tinha muito antes. Mas a toxina vai no músculo. E o que ela faz nesse músculo? A gente tem um músculo do rosto, por exemplo, quando a gente sorri, né, um músculo que forma o pé de galinha, porque ele contrai. A toxina vai no músculo e impede essa contração. Não há creme que consiga fazer isso, né? Então existe uma diferença. O creme deixa a pele bonita, deixa a pele mais firme também, mas ele não consegue impedir a contração muscular que faz a ruga de expressão. Ele consegue fazer com que um tratamento de aplicação de Botox dure mais tempo, por exemplo? Não tem esse poder, não. Tá. O que a gente costuma dizer, nós dermatologistas costumamos dizer para a pessoa é assim, o resultado da beleza, da pele bonita, bem tratada e saudável, é a combinação de várias coisas. Então, o creme tem a sua função, o Botox, a toxina botulínica tem a sua função, eventualmente até uma cirurgia tem a sua função, o protetor solar é a função que todo mundo já conhece, a gente pode falar disso num outro dia, enfim. Tudo tem a sua função, tudo ajuda para que o resultado final seja bom, mas a gente não tem isso, o creme não interfere na ação da toxina, a toxina pode até deixar a pele mais bonita, mas o creme não chega lá no músculo onde ela atua. E quais são os lugares do corpo hoje que a gente pode fazer essa aplicação injetável? Olha, está aumentando cada dia mais. Talvez isso cada dia a gente tem uma novidade. O Botox começou sendo aplicado no rosto, né? A toxina botulínica no rosto.
principalmente o quê? Nas rugas que a gente chama da braveza, que são essas rugas que puxam a sobrancelha para o meio, depois nas rugas da testa, nos pés de galinha. Hoje em dia a gente já tem outras aplicações, rugas da boca, eventualmente na região que a gente chama o código de barra, a gente pode usar. A gente pode definir o ângulo do rosto com a toxina, fazendo aplicações aqui na região do pescoço. E definir assim, afinar, por exemplo? Às vezes a pessoa tem um pouquinho de flacidez, a gente infelizmente, né, todo mundo uma hora vai ter. Claro, não tem jeito. E no rosto não tem como fazer muito exercício, né, como nas outras partes do corpo. Mas a gente começa a ter um pouquinho de flacidez e este ângulo a gente começa a perder, como no meu caso, não é o teu. Mas aí a gente pode fazer algumas aplicações aqui no pescoço, e a gente define melhor o ângulo, que deixa a pessoa com um olhar, uma expressão facial mais interessante. Entendi. Então isso é muito interessante. E uma aplicação que todo mundo conhece, você já deve ter ouvido falar, é a aplicação para o suor, né, excessivo. Sim, exatamente, para a sudorese, que incomoda excessiva. Muita gente. Normalmente na axila? A axila é uma indicação fantástica, porque um tratamento de minutos, né, consegue dar um conforto para o paciente muito bom, durante um bom tempo. Nas mãos e nos pés, o procedimento necessita de uma anestesia, porque a aplicação da toxina direta é um pouco mais dolorosa, mas isso é feito tranquilamente, né? Isso é em consultório também? Normalmente em consultório, em alguns minutos, nada de toxina demora muito tempo a ser feito. E quanto tempo dura o efeito da toxina botulínica? Essa é uma pergunta que eu respondo bastante, porque o que acontece é assim, como ela impede a contração do músculo, ou no caso da glândula do suor, ela impede, né, a eliminação do suor, esse efeito vai durar um certo tempo, Carol. Então, o organismo trabalha para recuperar aquilo que a toxina está atuando. Então, a gente tem, em média, em torno de 4, 5, 6 meses de atuação. É uma coisa que varia um pouquinho de pessoa para pessoa. Mas no caso do suor da axila, por exemplo, esse tempo pode ser maior. Não é todo mundo, mas tem gente que tem tempo de 10 meses, até 12 meses. Olha que beleza. Tem gente que tem um resultado bem interessante. E refazer quando o resultado acaba, ao longo da vida, é prejudicial ou não tem problema? Não, é o recomendável. É o recomendável? É isso que a gente recomenda. Acabou o efeito, volta para fazer de novo até... Eu costumo brincar com as pessoas, eu digo, olha, a toxina não dura para sempre, mas o almoço também dura só até a hora do jantar. Né? Tudo tem uma duração limitada. Então, o que a gente recomenda, por exemplo, para as rugas de expressão, é que a pessoa mantenha com certo intervalo, que o médico pode recomendar isso, o dermatologista, o cirurgião plástico, enfim, para que ela vá perdendo um pouco da força daquele músculo de formar ruga. Tá? E aí as pessoas perguntam, mas isso não faz o rosto cair de uma vez? Não, não faz. O rosto fica mais bonito, mais sereno, a expressão mais leve, o olhar fica mais alto. É uma combinação de vários pontos, por isso que cada toxina tem a sua indicação e a sua região, o seu ponto exato para ser aplicado. Então a combinação disso dá um resultado muito legal. E assim, só agora fazendo uma comparação, para ver se isso é possível, que eu acho que é uma dúvida das mulheres. Quando você emenda um tratamento no outro, ao longo da vida, como você citou agora, eu tenho chance de fazer com que esse músculo diminua essas contrações e que volte mais lentamente ao normal, de fazer muito, por exemplo, como a depilação, é uma comparação. A depilação, as mulheres que removem pelo pela raiz, depilam a vida inteira, o pelo vai ficando mais fininho, isso vai fazendo com que a depilação cada vez fique menos dolorida. Então, nesse caso, ou até que aguente mais tempo sem pelos. Então, nesse caso, fazendo direto, a gente pode diminuir a ação do músculo? Pode, ótima pergunta essa. Coisa boa. Não, porque o botox, a toxina, perdão, ela vai educando a pessoa. Eu tenho alguns pacientes que dizem que a toxina, que a aplicação, que a ruga, enfim, fica sem aparecer durante 8 a 10, 12 meses no rosto. Não é a média, né? Mas às vezes a pessoa, enquanto ela está sob o efeito da toxina, ela para de franzir o músculo. O músculo não franze porque está parado. Se ela aprender, se ela conseguir tirar disso um benefício grande, ela pode sim ter um efeito, mesmo depois que acabe o efeito da molécula ali, ela pode manter aquele músculo um pouquinho mais quieto durante mais tempo. Então ela passa a ter o efeito um pouco mais duradouro, não por causa da aplicação, mas porque ela se educou a não usar aquele músculo. Perfeito. Porque a gente pode, por exemplo, eu dou esse exemplo, quando a gente fala alô no telefone, a gente fala com a boca. A gente não precisa falar alô levantando a sobrancelha e franzindo o rosto inteiro. Verdade. Então, se a gente aprender e se educar, a gente tem um efeito mais duradouro. Isso é ótimo que as pessoas saibam para poder usar melhor, né? Muito bom. Gente, Muito bom. Esse assunto é demais, né?
Eu tinha aqui ainda uma lista enorme de perguntas e curiosidades que estão aqui, ó. Mas o nosso tempo está chegando ao fim, não tem problema. Doutor Marcos vai voltar. Quero dizer, inclusive, se você tem alguma dúvida, mande um e-mail para vocebonita@tvgazeta.com.br ou ainda você pode mandar um e-mail também para o nosso convidado, que é marcosbonassi, com 2 S's, @uol.com.br. Muito obrigada, Carol, por ter vindo. Obrigado a todos. Ainda finalizando, ele é membro da Sociedade Brasileira e Americana de Dermatologia, né? Muito bom, parabéns. Muito bom. Obrigada pelo papo, foi ótimo. Te espero numa próxima. Bom dia, bom trabalho. Obrigada. Tchau.